A Hydrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH igual a menos o log de X na base 10, em que X é a concentração de íon hidrogênio, ou seja, H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Mas antes de começar a resolução, você vai aproveitar os 10 segundos de vinheta para deixar aí o seu like, para curtir o nosso canal e acompanhar aulas a mais indicando para todo mundo, beleza? Porque depois da vinheta tem resolução. Bom, gente, então o começo da questão é um começo que a gente tem que interpretar qual tipo de flor a gente está falando, se é a flor azul ou se é a flor rosa. Se a gente estiver falando da flor azul, a gente tem um tipo de pH, ou seja, um pH ácido. Quando a flor é rosa, a gente tem um pH básico. Isso está escrito no texto da nossa questão. Como ele fala o tempo inteiro de que a flor rosa, que tem maior valor comercial, é o que interessa para a questão, estou considerando a flor cor-de-rosa. E a partir do momento que a gente sabe que está falando da flor cor-de-rosa, a gente tem que tirar do texto mais outras duas informações que são extremamente importantes. A primeira é que a flor cor-de-rosa ela só é rosa quando está em meio básico, ou seja, em solo básico. Isso significa então que esse pH é um pH que tem que ser maior do que 7, porque é um solo básico. Segunda informação importante é sobre a flor de maior valor, que são aquelas flores que possuem então um pH que está abaixo do pH 8, né? Ou seja, diretamente do texto nós temos aqui duas informações que definem o que tem que acontecer com o nosso pH. Então, o pH final que a gente tem que analisar, ele obrigatoriamente tem que estar entre 7 e 8. Pelas condições da questão, o solo tem que ser básico, portanto pH maior que 7, mas as rosas com maior valor agregado são aquelas que apresentam pH, portanto, menor que 8. Para juntar essas duas informações numa só informação, a gente tem aqui que o pH é entre 7 e 8. Agora que a gente sabe onde usar o pH na nossa questão, a gente volta para outra informação que ele nos deu sobre o pH, que é exatamente a formulinha, ou como calcular o pH. E também nos disse que o X ele equivale ou ele representa a concentração de H+ aqui no nosso solo. Ou seja, a partir dessa informação, agora com essa formulinha, a gente consegue então calcular os dois pHs para entender como que está a concentração de H+. Porque o que ele pergunta no final é qual o valor que o nosso X tem que assumir. E se ele está perguntando o valor de X, o que ele está perguntando é qual é a concentração de H+ que tem que assumir esse solo para que a gente tenha então as rosas cor-de-rosa ou a flor cor-de-rosa de maior valor agregado. Portanto, eu tenho que calcular quais são os limites de pH. E os limites de pH a gente sabe que são 7 e 8. Então, fazendo o pH 7 aqui, a gente sabe que o cálculo do pH é menos o log da concentração de H+ para esse cara. E log na base 10. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse log é multiplicar os dois lados por menos 1, porque multiplicando os dois lados por menos 1, a gente muda o sinal de todo mundo aqui para tirar esse menos da frente do log. Quando a gente faz isso, esse menos sai daqui e vem para cá, e aí a gente pode fazer a regrinha que você já viu no nosso canal, na nossa aula de log, que é a regrinha do eleva iguala. Esse cara eleva esse cara e iguala a esse cara aqui. Portanto, que a gente tem no final, o 10 elevado a menos 7 é exatamente igual à concentração de H+. Elevei a 10 a menos 7 e igualei com a concentração de H+. Essa concentração, obviamente, está em mol por litro. Ou seja, fazendo o primeiro cálculo do log, a gente chegou que a concentração de H+ é de 10 a menos 7. E esse 10 a menos 7 veio exatamente do valor 7 aqui do pH. Esse menos 7 veio desse 7. Portanto, a gente pode fazer uma associação direta e imediata, analogamente feita, para o pH igual a 8. Que nos traz, então, uma concentração de H+ final igual a 10 a menos 8 mol por litro também. Ou seja, se o pH igual a 7 me retornou uma concentração de H+ igual a 10 a menos 7, e se o pH igual a 8 me retornou uma concentração de H+ de 10 a menos 8, portanto, o X tem que ser
maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. E isso é o que a gente encontra, então, na alternativa E da nossa questão. Pessoal, essa questão é uma questão tranquila, desde que você consiga identificar todos os elementos necessários para a resolução dela, tudo dentro do texto. Então, começa falando da flor cor-de-rosa e diferenciando a flor cor-de-rosa da flor azul. Primeira informação, 2 tipos de flor. Qual delas eu vou usar? No final do enunciado, estou falando de uma flor que é de maior valor agregado e que é, ao mesmo tempo, cor-de-rosa. Se é cor-de-rosa, o solo é básico, e se é de maior valor agregado, o pH tem que ser menor que 8, que é uma restrição do próprio enunciado. Com essas duas informações, encontramos tudo, e aí calculamos o log matematicamente como qualquer outra questão de log. Basicamente, a definição de logaritmo aqui, essa propriedade mais básica possível de todas aqui dos logs. Terminando isso, você consegue encontrar uma relação que parte ou que deriva da relação de pH que a gente já tinha no começo do problema, achando aí no final o intervalo que ele pede para as concentrações de H+. É uma questão que, se você seguir um passo a passo e tiver um cuidado grande com a interpretação de texto, você pode se dar muito bem nessa questão aqui. Eu espero que você tenha gostado. Curte o nosso canal se você não fez isso até agora, dá um joinha, aproveita e avisa para os amigos aí, e continua seguindo Aulas a Mais, que a gente tem mais resolução pela frente.